Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Se é a sua primeira vez por aqui, então seja bem-vindo, fique à vontade para navegar aqui pelo canal, assistir todos os vídeos. Aqui nós temos a carteira BPM High Dividends, BPM Indexing, vídeos e apresentação de vários ativos, estudo de dólar, enfim, tem bastante coisa aqui. E lá no site também, comoinvestirnoexterior.com, você vai encontrar vários posts sobre os ativos em que eu invisto, outros que eu estudo, também vai encontrar alguma coisa sobre imposto de renda. Então, fique à vontade, venha conhecer aqui o canal, não se esquecendo de dar aquele like e de compartilhar aí com seus amigos. E para você que já é da casa e me acompanha há muito tempo, então vem junto com os novatos aqui falar então sobre um REIT muito bom que paga dividendos mensais. Vamos olhar então aqui qual é a novidade? Bom, aqui está o Whitestone REIT, Creating Communities in Your Properties, ou seja, né, um REIT focado então em criar, digamos assim, né, comunidade, né. Pô, eu tô com uma camisa aqui, vocês viram no início com a camisa da Inglaterra, né, fica aparecendo só a estrelinha, camisa vermelha, daqui a pouco vão falar aí que eu tô associado a algum grupo político, mas não tô não, hein, é uma camisa aqui, ó, da Inglaterra. Brincadeira da parte, vamos então dar uma olhadinha aqui no Whitestone REIT, que é um REIT muito bom, que paga dividendos mensais. Então, olha só, a característica dele, né? Então, ele adquire, gerencia, desenvolve, redesenha e mantém propriedades resilientes ao e-commerce. Então, uma das características é procurar ativos, né, que sejam resilientes ao e-commerce. Por exemplo, o mercado é resiliente ao e-commerce, né? A gente compra muita coisa pela internet, mas ainda não temos o costume de fazer compras, né, pela internet. Claro que tem muita gente que já faz, no período da pandemia eu mesmo comprei muita coisa, mas as pessoas ainda gostam de ir até a loja, né? Então é o tipo de comércio aí que eles buscam. Então está concentrado em áreas metropolitanas, né, com alta taxa de crescimento populacional. Então eles estão focados, né, nesse tipo de ativo aí resiliente ao e-commerce, e também concentrado em áreas metropolitanas com uma população alta, como nós vamos ver. Atualmente conta com 57 propriedades, só que eles têm mais de 1.000 inquilinos, tá bom? E milhões aí de pés quadrados de espaço. Aqui, ó, a gente pode ver então que no mapa ele não está tão espalhado assim nos Estados Unidos, né? Então a gente observa ali, né, que tem 25 aqui, mais 11 ali, 15 mais 6, né? E no total aqui a gente tem então 57 propriedades, tá bom? Ele está mais focado nessa região do Texas ali, né, do Arizona, e nós vamos ver mais para frente qual é que é a ideia deles aqui. Pulando então aqui para umas fotos, né, bem legais aí, né, dos edifícios dele, né, das propriedades que ele tem, né. Isso aqui é Whole Food Market, então quem conhece os Estados Unidos já foi na Whole Foods, é sensacional, espetacular. É um lugar que as pessoas gostam de ir, você vai para almoçar, você vai para jantar, você vai para fazer lanche, você vai para fazer compras, é um ambiente muito bom para isso, então é um mercado que eu não vejo assim que as pessoas vão deixar de ir lá, né? Então vai se manter aí com o tempo, né? Então aqui uma foto, né, um overview do mesmo local ali, e aqui algumas outras mostrando que essas propriedades que eles detêm são em áreas assim, mais uma população, né, uma área metropolitana, então tem uma alta concentração de pessoas por ali, né? Aqui já numa outra posição e algumas das lojas aí que são inquilinos deles. Essa Bashars é uma delas aí que é grande, né, inquilino deles aí. Aqui a gente observa então, olha lá, ó, qual que é, né, a ideia dele. Então a gente vê ali, ó, Chicago, Phoenix, Austin, San Antonio, Dallas e Houston. E aqui ele fala exatamente isso que eu estou falando, né? Então está focado em mercados, não o mercado de supermercado que a gente conhece, né? Mas aqueles mercado comércio de vizinhança, né? Com foco ali no consumidor. E a gente observa então onde que eles estão concentrados, né? Mais ali, ó, no Texas e no Arizona. Então a gente tem, ó, Dallas, né? Fort Worth lá 9,7%, com uma população aí de praticamente 8 milhões, né? Então isso aí é de onde eles estão e o potencial de expansão, que eles já estão vendo ali a Flórida, Geórgia, North Carolina, Tennessee e Colorado, né?
Então, até 2022 é o programa dele, né, de 2017 para 2022, essa expansão. Mas, como eu vou citar um pouquinho mais à frente, a expansão foi lenta, não só por causa do Covid, mas também por causa de uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. E eu não vou dar spoiler agora, não. Então, a gente vem aqui comparar a renda familiar, né, média e junto com outros pares dele. Então, olha só, ele está bem ali um pouco mais próximo do topo, né? Então, tem vários outros aí no mesmo segmento, né, dos seus pares, e a gente vê que é uma classe média boa ali, né, uma faixa de renda ali, ó, 97 mil dólares anuais ali. E aí, o que a gente tem aqui? Olha lá o FRTA, Federal Realty, já velha, conhecida nossa, né? Cardzinho aqui em cima, se você não conhece, então é Federal Realty. E ela é, olha lá, um pouquinho focada, né, em imóveis assim, de alta qualidade, então um pouquinho ali à frente da Whitestone. Mas não quer dizer que uma não seja boa e a outra seja, né? As duas estão muito boas. Aqui a gente observa a composição aí dos seus inquilinos, né? Então a gente percebe que está bem diversificado e a maior parte está em restaurante, né? Mas a gente observa ali, né, que tem praticamente todos os segmentos. Então, muitas dessas coisas aí a gente não deixa de utilizar, principalmente agora que começou a vacina, a pandemia, a gente já está entendendo um pouco melhor, né? A parte de home decor improvement, isso daí cresceu pra caramba, né? Depois a gente pode até falar sobre algumas Home Depot, Grainger, Tractor Supply, são assim, ações que subiram no período da pandemia porque as pessoas começaram a fazer algumas melhorias e decorar melhor sua casa, já que teve que ficar mais tempo lá. E aqui a gente tem aí algumas, né, das empresas aí que são seus inquilinos. Então a Whole Foods, como eu comentei, Starbucks, tem bancos, olha lá, o Chase e o US Bank, Safeway, Walgreens, então tem bastante coisa aí de inquilino, né? E o bom é que, olha só, 92% da receita já foi recebida em novembro, ou seja, as coisas estão funcionando novamente, a receita voltou a entrar e o ativo começou a subir aí no preço, inclusive, né? Uma coisa importantíssima, né, a gente tem que olhar sempre o quê? Como é que está a dívida, né? Como é que está os contratos vão vencer, não vão? E aqui a gente tem então uma tabela dos contratos vencendo, mas por pés quadrados, né? Que lá eles não fazem as coisas por metro quadrado, e sim por pés quadrado. E a gente observa que 2020 venceu um pouco, né? 2021, 22, 23, 24 e 25 tem um pouco mais, só que a gente está falando aí de milhões aí de pés quadrados, né? Então, essa maturation que eles chamam, né? Maturity que eles chamam, está de 4 anos e meio. Então, tem algumas coisas vencendo, mas mesmo assim não é nada assim alarmante. E mais lá para frente, né, tem pouca coisa vencendo. Nesse período eles vão fazer aí renegociações. E aqui que vem uma parte muito interessante que eu queria trazer para vocês, né? Então a gente tem que olhar sempre o quê? O vencimento dos contratos, né? Ali não é por inquilino, é por pés quadrados. E aqui a gente observa que, olha só, a dívida, né, em 2015, o quarto trimestre de 2015, 8,95, aí de 17 diminuiu para 8,5, 19 8,6, e aí eles estão rumo a projeção, né, de 2023 ir para 6 vezes, 7 vezes. Então, eles estão diminuindo essa alavancagem que eles têm, né? E isso é bom. Por isso que diminuiu o número de contratos aí, né, de negociações nos últimos anos. Então, não acompanhou os anos anteriores com esse objetivo, né? E de igual maneira, eles então querem também, estão correndo atrás para diminuir os gastos aqui administrativos, né? Então, olha só, já saiu de 20% em 2015 e agora em 2019 estava 15,9%, a ideia é ficar entre 8% e 10%. Então aqui é interessante porque eu falei de AT&T no outro vídeo, né? E é interessante quando o ativo ele mantém os inquilinos, ele mantém a administração, tudo indo muito bem e diminuindo a dívida, diminuindo o custo, né, de administração, e isso faz com que o ativo ele vá ganhando força, né, vá ganhando caixa, né?
E aqui a gente pode observar então, ó, que nos últimos assim, ó, 14 anos, ele tem aí uma crescente, né? E isso daqui também é bem bacana de mostrar. Então olha só, esse gráfico aqui ele vai mostrar o seguinte, ó, 2006, né, até 2019. Quando a gente olha a receita, né, que a receita tá, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui para um zoom. Aqui ó, o zoom. Deixa eu ver se vai dar certo. Mais ou menos. Vamos tentar. Então, a gente observa aqui, ó. Opa, aqui, ó. Lá em 2006, né, a receita 29, depois passou para 30, para 31, para 34, 46, até 2019 133, né? Aqui, ó, 2019 130, né? Aí a gente vai entrar ali naquele período um pouco mais da pré-pandemia, pandemia. O FFO, que é importante, a gente observa também aqui, ó, um crescimento, ó, foi subindo até chegar em 44 e alguma coisa, né? 2019 está um pouco menor. Dividendos também, ó, crescendo aqui o pagamento de dividendos e a dívida. A dívida tem que diminuir, mas a dívida foi crescendo aqui, ó, porque eles foram crescendo o ativo, né? Então cresceu, mas olha só que interessante. Para 2019, que a receita foi menor que 2018, né? O FFO foi um pouco menor que 2018, a dívida foi menor do que 2018. Então a dívida está tendendo aí a diminuir. E isso daí, para o médio e longo prazo, é uma boa coisa, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui. Aí a gente observa então agora o quê? Dividendos, aquilo que a gente gosta de olhar, o que aconteceu com os dividendos da Whitestone, né? Bom, como muitos ativos que a gente já acompanhou, a Whitestone também reduziu o pagamento de dividendos, né? Então, por conta da pandemia, para segurar a caixa, né? Então eles reduziram o pagamento de dividendos, né? E isso daí para salvar um pouco de caixa na ordem de 30 milhões aí por ano, tá? Então diminuiu, né? E agora está pagando 0,035 por mês. Lembrar que ela paga mensal e antes pagava 0,095. Então a gente teve aí, ó, uma queda de 63% aproximadamente, tá, no pagamento mensal dos dividendos, né? Foi um belo corte, né? Mas para quem estava lá atrás comprado, sentiu esse impacto. Para quem entrou agora, não está sentindo esse impacto, porque o preço da cota caiu, já vai entrar aí com um yield acima de 4%. Foi por isso que eu coloquei ela na carteira BPM High Dividends. O preço, quando eu entrei, vou mostrar para vocês, o yield estava a mais de 5%. E aí ela deu um belo repique agora, e o yield está em 4, alguma coisa, tá bom? Só que olha só, eles fizeram isso para salvar o caixa, né? Salvar caixa e não ficar com a corda no pescoço. Em virtude disso, olha lá, 45% é o payout. Então aqui nós temos o payout dela está em torno de 45%, ou seja, os dividendos estão seguros e há uma margem para começar a subir os dividendos novamente aí ao longo do tempo, né? Então eu acho que o momento é um momento bom para o Whitestone. E o que a gente tem agora aqui? Então, olha lá, né? O computador deu uma travadinha. Mas a gente olha aqui o Price to Book Ratio, olha só. Então hoje está em 1,13, né? Já esteve melhor. A gente observa ali, né? No gráfico ali, a gente vai observar que já esteve um pouquinho melhor, né? E agora já está recuperando de novo, tá bom? E o preço, né? O preço está em torno aí de 8,94. Isso no fechamento do dia 11 de fevereiro, 12 de fevereiro, né? Então aqui a gente pega desde 2011 e a gente observa ali que o price to book estava bem mais alto e isso não deixava o ativo atrativo, né? E agora ele já ficou um pouco mais atrativo e agora subiu mais. O ideal é que fosse 1 ou menos de 1, né? Mas 1,13 a gente até que está dentro da ideia ainda. E aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu gosto de procurar ativos e que não estão muito na boca do povo, né?
E isso daqui é lá da Avenue, então se você ainda não tem conta na Avenue, vamos resolver isso agora, dá um pause no vídeo, vai na descrição, tem um link, clica lá, abre a sua conta e na Avenue tem algumas ferramentas de análise, de acompanhamento que são bem bacanas e essa aqui é uma delas, que é a análise de cobertura da mídia. Então a mídia não tem coberto tanta Whitestone, então ela não está assim tão famosinha, né? Mas o que é importante? O que a mídia cobriu dela, cobriu com notícias otimistas. Então o vermelhinho ali são as notícias pessimistas e a gente não tem nenhuma aí né, nesse período desde setembro de 2020. Ou está neutro ou está otimista, né? E foi numa dessas aí que eu fiquei pesquisando e resolvi então fazer o quê? Entrar. Agora aqui a gente tem a nossa carteira BPM High Dividends. Então isso daqui está no invest.com. Eu lanço lá também só para um acompanhamento diário, mas a nossa planilha é melhor porque tem mais informação do que o investing.com, né? De dividendos, de dinheiro que entrou, de reais, de dólar, tem gráficos, enfim. O invest.com é muito bom, mas não substitui a nossa planilha, né? Mas aqui eu tenho um acompanhamento diário, né? Então, queria mostrar para vocês, em primeiro lugar, carteira BPM High Dividends, depois do período de pandemia, ficou vermelha o 2020 inteiro. Por quê? Porque eu pesei a mão lá na compra de AT&T e de ExxonMobil, já falei disso em outro vídeo, vou deixar o cardzinho aqui, só clicar aqui para assistir depois. E agora ela já está 4% no positivo. Por que isso? Porque independente da pandemia, do preço do dólar, todos os meses eu mando $100 e vou comprando ativo, né? Então por isso que a nossa carteira está aí com um resultado positivo hoje. E lá está, ó, a Whitestone, eu comprei no dia 29 de janeiro. Foi a compra que eu realizei em janeiro, né? Aí eu comprei, estava $7,80, né? $7,80, comprei 15 para poder ficar ali em torno de $100, né? Com isso, de lá para cá, do dia 29 para hoje, né, no fechamento desse aqui que foi dia 12, né, o fechamento, subiu 13,33%. Então, eu até que peguei um bom time, né? E aí a gente fala do stock picking, né? Então, eu fui lá e peguei num bom momento ali. A ideia não é fazer ganho de capital, mas é sempre confortável a gente ver que a gente tem um ativo que está pagando dividendo todos os meses, né? Mais de 4%, e ainda assim a gente tem ali uma boa porcentagem ali no positivo. Isso daqui deixa a gente muito confortável. Certo, pessoal? Então, se você ainda não conhece a carteira BPM High Dividend, te convido a conhecer. A gente tem aqui uma playlist falando sobre ela. E se quiser falar mais comigo sobre isso, é só me procurar então nas redes sociais. E agora eu entrei ali para o Clubhouse, é só procurar ali Alex Mendes com 2 S no final e a gente pode bater papo lá na sala. E agora eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu acho interessante vocês assistirem, que é falando da investing.com e como que você pode também controlar os seus ativos pela Invest. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.